conhecidos, mas tem maior disponibilidade nos mercados. E a gente trouxe também o centro de origem de cada um desses frutos para a gente discutir um pouco essa questão da agrobiodiversidade, né? A gente consome, por exemplo, a maçã, que o centro de origem dela vem lá da Eurásia, aquela região da Europa, da Ásia, que tem um clima totalmente diferente do clima brasileiro, por exemplo. Mas, de qualquer forma, do México, mais ou menos, perto da América Central também. O morango, que o centro de origem fica também nessa região da América Central, dos Estados Unidos, do Chile. A banana, muitas vezes a gente acha que a banana é brasileira, mas ela veio lá da Indochina, embora as condições climáticas. A laranja lá da Índia, o tomate da região andina, então uma região de altitude, tudo mais. Só para vocês perceberem da onde vem, historicamente, por assim dizer, né, o centro de origem desses frutos que a gente mais consome. Eu queria fazer essa pergunta de novo para vocês. Eu mando para vocês. Pode ser um deles, pode ser todos. Queria que vocês falassem um pouco, por favor. Vocês não estão falando porque estão tímidos ou porque não conhecem? Embora eles sejam brasileiros, né? O mais conhecido, no caso, é o abacaxi, que também está disponível bastante. Também está bem disponível nos supermercados e tudo mais. Só que todos esses outros frutos que eu trago aqui para vocês são brasileiros, então são muito bem adaptados às condições climáticas, às condições de solo do nosso país. E, ao mesmo tempo, a gente não conhece, né? A gente não tem contato, ou então se conhece, é difícil de encontrar para consumir. Sei lá, geleia de jussara, suco de cupuaçu, enfim. Por exemplo, para a extração desses produtos, os impactos ambientais envolvidos seriam muito menores do que tentar cultivar, por exemplo, são totalmente diferentes, né? Ela é uma planta adaptada ao clima temperado e tudo mais. E aqui a gente tem a alvaia, da região Mata Atlântica, a jussara, que também é da Mata Atlântica, cupuaçu e cacau, da região amazônica, temos também a graviola e o abacaxi. E eu trago esse dado aqui para vocês, que dentre as 20 frutas mais consumidas no Brasil, apenas 3 são nativas, que no caso é o abacaxi, a goiaba e o maracujá. Outras 17, então, que fazem parte do nosso consumo cotidiano e a gente não vê. E a gente, aliás, que não são adaptadas, né, às condições do país, ou então se são, o centro de origem delas não é o mesmo. Então, por que tem apenas certos produtos no supermercado? Porque como que a gente pensa nisso e como isso se relaciona também com as questões sociais? Então, aqui, gente, eu vou estar exibindo um vídeo para vocês de 12 minutinhos. Acho que eu tenho que parar a apresentação e apresentar de novo para sair o áudio do vídeo. Só um minutinho.
É só um minuto que tá carregando o vídeo ainda, acho que demorando um pouco para carregar. Meu nome é Jerônimo Vilas Boas e eu sou ecólogo. Como ecólogo é de se esperar que eu entenda um pouco sobre o meio ambiente, sobre biodiversidade. Aprendi um pouco sobre isso na universidade. Genética, ecologia de populações, ecologia de comunidade, cadeias alimentares e etc. Mas fato é que eu aprendi muito pouco sobre a relação do homem com a natureza na universidade. A minha sorte é que, além de ecólogo, eu sou filho de antropólogos. E passeando com os meus pais pelo Brasil, debaixo do braço deles, eu tive a oportunidade de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes e, sobretudo, comer muitas comidas diferentes. Eu posso dizer que desde pequeno eu sou um grande predador da agrobiodiversidade. Mas foi só em 2003, já com 21 anos, que eu tive uma experiência reveladora sobre o alimento, que de certa forma mudou o meu pensamento sobre ele, deu um direcionamento na minha vida profissional e entender um pouco o conceito que hoje a gente chama de cultura alimentar. Convidado por um velho Kawaiueté, que é uma etnia indígena do Parque Indígena do Xingu, a andar por sua roça para conhecer as variedades que ele tem, eu carreguei uma bacia vazia. Depois de 1 hora passeando, essa bacia estava cheia. Cheia de amendoins, cheia de milhos e cheia de tubérculos. Naquela pequena roça, aquela aldeia manejava mais de 30 variedades de amendoim, mais de 20 variedades de milho, margaritos, bananas, uma diversidade de alimentos, de formas, cores e sabores que nunca saíram da minha cabeça. Aquele mesmo velho, naquela mesma ocasião, me falou sobre a diversidade e o conhecimento que ele tinha de 37 espécies de abelhas que ele manejava lá no Xingu. Mas essa é uma conversa para uma outra oportunidade. Fato é, e a gente sabe disso, que manejar diversidade de alimentos não é privilégio dos povos indígenas do Xingu. Estima-se que ao longo da existência da humanidade, 10 mil variedades, 10 mil espécies de plantas e animais tenham sido cultivados e criados como alimento. De cada uma dessas 10 espécies, dezenas, centenas e milhares de variedades domesticadas. Mas a gente sabe também que essas variedades estão desaparecendo. Desde a Revolução Industrial, mais do menos. Para vocês terem uma ideia disso, hoje estima-se que 60% das calorias consumidas pela humanidade provém de só 3 grãos: o milho, o arroz e o trigo. Sendo que sendo que o milho ele representa 70% do mercado internacional de grãos, só com 6 variedades. Das milhares de variedades de maçã que a gente sabe que já existiu no século XIX nos Estados Unidos, por exemplo, hoje só 4 variedades dominam o mercado internacional. E das dezenas e centenas de variedades de banana que já foram domesticadas pelo homem, hoje mais de 95% do mercado é dominado por uma única variedade, a Cavendish, que aqui no Brasil a gente chama de banana nanica. Eu gosto muito de uma interpretação e de uma leitura que o geógrafo Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz sobre o conceito de desenvolvimento, colocando como o desenvolvimento, ou seja, o não envolvimento, ao representar a ruptura da relação do homem com a natureza desde a Revolução Industrial. E é muito fácil a gente pensar nessa ruptura se a gente entra num supermercado e vê a quantidade de alimentos enlatados, processados e congelados. Mas existem formas mais sutis dessa ruptura e que a gente não consegue perceber necessariamente. Por exemplo, a nossa grande culto ao conhecimento técnico científico, que de certa forma tem melhorado as variedades genéticas, distribuído variedades melhoradas geneticamente no campo e com isso suprimido várias variedades agrícolas desenvolvidas pelos povos. A gente pode pensar também no nosso conceito de conservação biológica. Vou tomar
tomar um gole d'água. Serve para mim? A gente pode pensar no nosso conceito de conservação biológica. Desde 1872, com a criação do Parque de Yellowstone, que foi a primeira unidade de conservação demarcada e estabelecida no mundo, a gente entende que para proteger a biodiversidade, o homem precisa estar fora dela. A biodiversidade confinada em alguns hectares de terra e o homem como espectador. No Brasil, a gente aplicou esse conceito um pouco tempo depois, a partir de 1920, com a formação, por exemplo, do Parque Nacional Itatiaia, a Serra dos Órgãos e outros parques, principalmente na região da Mata Atlântica. Mata Atlântica do sudeste do Brasil, que já tinha sido praticamente devastada por conta de todo o processo de ocupação do Brasil que se dá nessa porção oriental. O que a gente sabe também é que, enquanto isso, na Amazônia, grilagem, mineração, desmatamento, derrubava a floresta. Enquanto a gente estava contemplando micos-leões e araras azuis na região sudeste, a Amazônia estava sendo desmatada. Mas o bom é que terra que tem gente é terra que tem voz. E talvez essa figura aí, o Chico Mendes, que é um seringueiro, grande ativista, foi a grande dos povos da floresta. A luta do Chico Mendes na década de áreas protegidas, a principal delas talvez seja a própria Constituição do Brasil de 1988, que reconheceu o direito dos povos indígenas aos seus territórios originais. Pouco tempo depois, já na Rio 92, a Convenção da Diversidade Biológica incluiu o conhecimento humano no conceito geral da biodiversidade, tendo o que hoje a gente conhece como sociobiodiversidade. Ao longo da década de 90, outros estudos direcionaram o conceito que a gente tem hoje de reserva extrativista, que foi finalmente demarcado, reconhecido em 2000 no nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com o uso das unidades de uso sustentável. Para vocês terem uma ideia, hoje 80% das áreas protegidas do Brasil são áreas de uso sustentável. Ou seja, são terras indígenas, reservas extrativistas e áreas equivalentes. Áreas que coexistem seres humanos, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, com a floresta de pé. E essas áreas elas não foram demarcadas sozinhas. Essas áreas elas foram demarcadas porque essas pessoas lutaram por essas áreas. O interessante, e que aqui eu gostaria de voltar para a pauta principal do nosso debate, é que durante o processo de demarcação e de reconhecimento desses territórios, o alimento é o principal fator diferenciador. Determinada área é interessante para você desenvolver e plantar determinados alimentos. Existem solos onde só nascem. Existem variedades de mandioca, por exemplo, que só nascem variedades específicas. Existem peixes que só existem em determinados rios. E existem caças, sementes, frutos, óleos, méis, que só existem em determinada área. A gente pode inferir, então, que o alimento, que serve como grande base para a luta desses povos por esses territórios, representam hoje, eles foram responsáveis por 80% das áreas que são protegidas no Brasil. E junto com o alimento e nessas áreas, não são só protegidos os povos e os recursos utilizáveis, mas são protegidos protegido todo o outro sistema, todo o resto do ecossistema, como plantas, animais e peixes, que se aproveitam dessa cadeia protegida, dessas áreas protegidas para sobreviver. De certa forma, a gente pode dizer que a cultura alimentar e a proteção da cultura alimentar e o reconhecimento desses territórios originais é a etapa-chave para a proteção da biodiversidade, com impacto muito maior hoje do que a gente tem das unidades de conservação, onde a natureza é confinada e o homem é um mero espectador. A gente não precisa esquecer do urso panda, mas a gente pode falar mais do açaí. A gente não precisa esquecer do koala, mas a gente pode falar mais do guaraná do Sateré-Maué. A gente não precisa esquecer do mico-leão, mas a gente pode falar mais da castanha dos índios Caiapó. A gente não precisa esquecer da ararinha azul, mas a gente pode falar mais do babaçu. A gente não precisa esquecer do lobo-guará,
mas a gente pode falar mais do pequi dos povos do Cerrado. A gente não precisa esquecer da onça pintada, mas a gente pode falar mais do palmito dos índios Guarani. Fato é que conhecer a biodiversidade é o primeiro passo para a gente conseguir conservá-la. Conhecer a sociobiodiversidade é o primeiro passo para a gente conseguir conservá-la. E nesse momento eu gostaria de citar um projeto do Slow Food, do movimento Slow Food, que é a Arca do Gosto, que hoje tem mais de 5.000 alimentos que fazem parte da tradição e da história da humanidade catalogados. Essa catalogação não para de crescer e a cada dia esse número está crescendo. Ou seja, a gente ainda tem pelo que lutar. Fato é que a gente vive uma grande oportunidade hoje através da gastronomia. A gastronomia tem olhado para os produtos do Brasil. E hoje é um tempo que se fala muito de gastronomia. E é claro que, além disso, a gente tem uma série de organizações, como o Instituto Socioambiental, como o Instituto Sociedade População Natureza, como o Slow Food, como o Instituto ATA, que tem viabilizado a cadeia produtiva dos produtos da sociobiodiversidade e colocado no mercado para que a grande população tenha acesso. Eu tenho muita clareza de que o fornecimento desses produtos da sociobiodiversidade não vai resolver a questão do abastecimento e da alimentação da humanidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Mas de forma indireta, a gente pode pensar que valorizando o trabalho dessas pessoas, valorizando o trabalho dos agricultores, a gente está dando um primeiro passo, que é diminuir o êxodo rural. As pessoas ficam no seu território, valorizam o seu território e deixam de migrar para cidades que já estão superpopuladas. Além disso, a gente pode pensar que, através dessas espécies bandeiras, que não são mais micos, leões e pandas, mas podem ser babaçus e guaranás, a gente tem como desenvolver o consumo consciente. E o consumo consciente, sem dúvida, é uma grande chave para a gente conseguir mudar a alimentação do planeta e conseguir alimentar o planeta inteiro. Através do alimento, a gente deve sair, e a gente tem chance de sair da era do desenvolvimento para a era do reenvolvimento. Obrigado. Bom, gente, dá para me ouvir? Tá tranquilo? Tá cortando alguma coisa ou dá para me ouvir bem? Dá para ouvir bem. Então, a partir desse vídeo que a gente mostrou para vocês, muito interessante, uma pergunta que eu acho que fica é o que os circuitos curtos de comercialização, eles têm a ver com isso, né? Então, primeiro, eu vou começar dando uma contextualizada melhor sobre os circuitos curtos de comercialização, né? Pode passar. Os circuitos curtos, então, é uma dinâmica, né, de produção e comercialização que permite a comercialização direta de alimentos entre produtores e consumidores, né? E isso tem direta relação com os produtores locais, né? Então, o consumo consciente, né, ele tem muita relação com isso, porque os circuitos curtos é uma forma de estar fomentando o consumo consciente, que no caso foi comentado no vídeo mais para o final, né? Então, pode passar? O que é o consumo consciente, né, e qual a relação deles com os circuitos curtos? O consumo consciente é a ideia de que nós precisamos saber o que a gente consome, né? De onde vêm os alimentos que a gente consome, quem produziu, como produziu e quais são os impactos dessa produção, né? E saber também que os hábitos que a gente tem de consumo, hábitos alimentares, eles impactam também diretamente na saúde da população e no meio ambiente, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é um grande consumo de supermercados, né? Os quais são abastecidos a partir de uma dinâmica de produção em larga escala, né? E distribuição em distâncias longas.
né? Então, existem grandes produtores de alimentos e eles conseguem fazer esse escoamento dos produtos em todo o território brasileiro e abastecem os supermercados, né? E com isso, teve um aumento do consumo nesses supermercados e os produtores rurais, produtores locais, acabaram tendo uma certa invisibilização, digamos assim, né? Pode passar. Desculpa. Então, o que acontece, né, é que os circuitos curtos, eles possibilitam, devido a essa diminuição de intermediários e tudo mais, eles possibilitam a viabilização das cadeias produtivas dessas populações, tanto as populações tradicionais como também a agricultura familiar, né, que é um cultivo, é uma forma de relação entre o produtor e a terra que é muito diferente dessa lógica produtivista que a gente está mais acostumado, né, desse modelo predominante que nós temos atualmente. Então, o cultivo realizado por essas populações, eles têm uma dinâmica, né, que tem o uso de práticas que são menos nocivas em diversos aspectos, tanto na questão ambiental quanto nas questões sociais e econômicas, né? É uma dinâmica muito diferente, né? E isso possibilita também o consumo mais imediato dos alimentos, justamente por causa dessas distâncias curtas, né? De ser uma distribuição local, é um consumo mais imediato de alimentos e favorece uma distribuição desses alimentos de forma mais local, né? E isso causa menores impactos, né? Então, por exemplo, menor uso de insumos químicos, uma relação entre o produtor com a terra, né, que passa a ser mais harmoniosa, né? Então, são fatores que colaboram para que haja essa lógica, um revertimento da lógica, né? E faça com que tenha-se uma relação mais, digamos assim, em conformidade com a natureza, né? Então, essa dinâmica, né, ela faz com que seja possível esses pequenos produtores, a produção das populações tradicionais, faz com que eles consigam ter uma preservação maior de espécies, né? Muitas delas que são de consumo muito tradicional daquela localidade. É uma característica bastante territorial, como foi mencionado, né, no vídeo. Muitas dessas espécies também são produzidas em determinadas áreas, determinadas condições, né? E isso faz com que exista uma valorização maior da cultura alimentar do local e também ajuda a preservar a identidade dessas populações, né? E aí o que acontece é que os circuitos curtos, eles favorecem a distribuição desses alimentos locais, né, dessa territorialidade, em feiras e grupos de consumo solidário, né, que foram bastante apagadas também conforme foi desenvolvendo a dinâmica dos supermercados. E é importante também mencionar que com essa diminuição de intermediários, existe um barateamento do preço dos alimentos, né, e isso amplia o acesso desses produtos para a população, né? População mais vulnerável, que muitas vezes acaba não comprando em supermercados, né? Devido aos preços e tudo mais. E isso faz com que, tendo um consumo com pequenos produtores ou o consumo também de alimentos que são provenientes de populações tradicionais, isso faz com que tenha uma diversificação alimentar maior, né? Isso vai em contrapartida da padronização que a gente comentou no início, né? Das espécies que a gente está muito acostumado a consumir. E possibilita também comer alimentos que são mais frescos, né? Com essa dinâmica de distribuição dos alimentos em longas distâncias, os alimentos eles acabam passando por muitos processos, né? E isso também pode ajudar a ter uma diminuição nutricional, né? Um menor valor nutricional. Isso também pode impactar diretamente na saúde da população, né? Pode passar. Então, a pergunta que fica também é como que isso pode ajudar no contexto do Covid, né? A gente está nesse momento muito difícil, né, de uma pandemia, e existem diversos impactos, né, que estão ocorrendo por causa desse contexto.
principalmente devido à questão do isolamento social. Né? O isolamento social é uma das medidas de contenção do vírus, né? E ele tem causado diversos efeitos, então aumento do desemprego, né? Diminuição de renda dos núcleos familiares, e também devido ao deslocamento dessas grandes desses alimentos em grandes distâncias, né? O deslocamento ele acaba sendo limitado justamente pela questão do isolamento social. Então existem alguns lugares que podem já estar sentindo problemas de abastecimento, né? Então, além disso também, o que está acontecendo bastante é que a população está tendo um maior olhar, digamos assim, para a alimentação de qualidade, justamente para fortalecimento imunológico, né? Isso é uma questão que está sendo bastante levantada, de melhorar a alimentação, de fortalecer o sistema imunológico e fazer com que as pessoas também consigam ser mais resistentes a esse tipo de situação, né? Então, a gente anda percebendo que a quarentena, ela está fazendo com que as pessoas passem a repensar o seu consumo alimentar, né? E passa a ver outras formas de estar adquirindo alimentos que é além do supermercado que a gente está acostumado, né? Então, a gente pode perceber que os circuitos curtos, eles estão tendo um papel fundamental, justamente porque eles estão revalorizando a produção local e também as relações de solidariedade, né? Porque existem muitos produtores locais que estão conseguindo fazer doações de alimentos, né? Movimentos sociais agrícolas também que estão fazendo doações de alimentos e estão conseguindo fazer com que a população realmente tenha acesso a uma alimentação de qualidade, né? Então, é muito importante que a gente também tenha uma visão um pouco mais, digamos assim, objetiva, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem, os exemplos que a gente tem nesse momento, né? A gente pode passar? Que é, por exemplo, a questão da Rede Guandu. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Rede Guandu é uma rede de produção e consumo responsável que atua em Piracicaba, né? E eles fazem a comercialização de produtos de agricultores, de produtores locais. E aqui nesse gráfico, como vocês podem perceber, teve um aumento significativo dos pedidos a partir do momento que foi decretada a quarentena. Então as pessoas elas passaram a pedir mais de produtores locais, né, alimentos que são considerados mais saudáveis, mais frescos, né? Pode passar. E também, a gente do Cajan, a gente trabalha com a comercialização de alimentos que são provenientes de uma cooperativa chamada Cooperflora, que é do assentamento Milton Santos de Americana. A gente é o único intermediário entre os produtores e os consumidores de Piracicaba, e a gente distribui as cestas na Exalc, né, cestas de produtos agroecológicos. E eles também ainda não têm um estudo muito reforçado em relação a isso, né, tem em andamento, mas dos relatos que a gente tem dos próprios agricultores, teve um aumento muito significativo dos pedidos de cestas deles, né, eles têm diversos pontos de distribuição e anda ocorrendo uma demanda que muitas vezes eles não estão conseguindo nem dar conta, assim, né, então percebe-se através desses dois exemplos que realmente assim as pessoas andam procurando consumir de circuitos curtos, de produtores locais, né? E impactando diretamente no acesso aos alimentos, né? Pode passar. Então, é importante a gente lembrar que a diferença de lógica desses sistemas que foram mencionados, os sistemas de distribuição em larga escala, né, em longas distâncias, e dos sistemas menores de produção local, de distribuição local, eles têm impactos diferentes, né? E a gente precisa ver que nós temos responsabilidade no consumo, nós temos que estar de olho nos nossos hábitos alimentares, né, para que a gente consiga
de fato estar colaborando para o desenvolvimento da produção local. E sendo assim, o consumo ele é um ato político, né? Porque você decide, no fim das contas, a partir do seu consumo, de quem que você quer incentivar nesse momento, né? Quem são as pessoas que precisam ser incentivadas nesse momento, né? A economia local, ela precisa ser incentivada. Os produtores locais, eles precisam ser incentivados. E eles têm um grande papel no consumo dos brasileiros. Então, mais ainda que a gente precisa estar olhando para eles com mais carinho, né? Então, o consumo, ele tem impactos, ele é significativo e a gente precisa estar melhorando os nossos hábitos, né? E para além disso, assim, da gente estar de olho nos nossos próprios hábitos, a gente precisa entender também que é uma problemática do sistema, né? Nós temos um sistema que faz com que seja predominante a distribuição, né, de alimentos em larga escala e que tem diversos impactos ambientais e sociais. Então, a gente precisa ter a consciência daquilo que a gente consome e a gente precisa também ter a consciência de quem a gente quer incentivar. E, Júlia, você quer adicionar alguma coisa? Tem só 2 coisinhas que eu quero comentar. Você pode só mutar seu microfone, que acho que faz eco. Desculpa. Imagina. 2 coisinhas rápidas, né? A primeira é que é muito importante nessa questão do consumo responsável, a gente está percebendo, né, qual que é a diferença de impacto mesmo quando a gente compra em um supermercado, em um grande varejo, e quando a gente compra, por exemplo, de uma cooperativa agrícola local, de uma feira orgânica, uma feira agroecológica, ou mesmo uma feira de produtores de modo geral, certo? Exatamente isso que a Tainá comentou, dos impactos sociais, os impactos ambientais, o modelo de sociedade que a gente está estimulando pelo consumo. Então, como que o que a gente escolhe comer influencia em quem a gente está beneficiando em toda a cadeia produtiva, certo? São impactos muito significativos e que, nesse momento de agravamento das desigualdades sociais, né, onde as situações de onde as populações de vulnerabilidade social se demonstram ainda mais vulneráveis, a gente percebe como, por exemplo, os movimentos sociais, igual a Tainá comentou, estão atuando fortemente em garantir que eles tenham direito a uma alimentação, que eles também possam se proteger em meio a essa pandemia. Então, se vocês pesquisarem do próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, que é a bandeira que está aqui na foto, a quantidade de doações de alimentos que eles estão fazendo para que, de fato, garanta uma mínima segurança alimentar local, tem um papel fundamental e não deixa de ser um ato político, obviamente, né? Todo ato é um ato político e o consumo não vai fugir disso. Então, são esses 2 pontos que eu queria estar comentando. Aí eu queria saber se nesses 10 minutos finais que a gente tem aqui, se alguém quer estar acrescentando alguma coisa, se alguém ficou com alguma dúvida, vou deixar aberto para vocês falarem, então. Eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber como que vocês enxergam o beneficiamento de produtos pelo agricultor, considerando tanto essa questão de valorização, como também de prolongamento do tempo de viabilidade do produto. Vocês enxergam que isso é promissor? Vocês conhecem também muitos agricultores que beneficiam produtos, ou ainda é uma coisa que precisa ter investimentos, ter ações governamentais? Eu posso responder essa. Então, o beneficiamento de alimentos ele é muito importante em diversos sentidos, né? Principalmente para a agregação de valor, né? nesses alimentos que os produtores eles comercializam. Sim, falta um bom caminho a ser percorrido, né? Mas existe uma grande gama de alimentos que são produzidos, são beneficiados, né? E digamos assim que existe muito a necessidade de ter maior incentivo nesse sentido, assim, né? Os alimentos que são beneficiados, eles
ajudam, né, a que o consumo também demore um pouco mais tempo, né? Ele faz com que o alimento ele seja mais resistente a perdas e tudo mais. Então, isso é uma agregação de valor e faz com que seja muito importante também para a diversificação dos produtos que eles têm, né? E para que também tenha uma maior inserção no mercado. Então, o beneficiamento ele é muito importante. Inclusive, atualmente, eu tenho um projeto com o Milton Santos, que é um diagnóstico do beneficiamento e processamento dos alimentos no Milton Santos, né, na Cooperflora. E a gente percebe que são alimentos que têm uma grande carga tradicional, né? São alimentos que são feitos pelo conhecimento local, conhecimento tradicional, são de ótima qualidade, né? E as pessoas também estão buscando cada vez mais estar consumindo esse tipo de alimento também. Então, o beneficiamento ele é totalmente estratégico e importante para o desenvolvimento da produção local, né? Não sei se eu consegui responder bem. E só também comentando outro ponto sobre isso, pensando naqueles produtos que a gente colocou lá naquele slide inicial, a Jussara, o cupuaçu, para que de fato haja uma valorização maior desses produtos, é muito importante o processamento dos produtos por conta de conservar mesmo, né? Geralmente eles são coletados por atividade extrativista e quando você tem um beneficiamento do produto, você consegue, por exemplo, transformar numa geleia, transformar num suco. Isso é muito importante para que de fato consiga ser comercializado nas cidades, consiga beneficiar mais não só o agricultor familiar, mas também populações caiçaras, povos tradicionais de forma geral. Inclusive é um ambiente para se pesquisar mais sobre também, tá vendo como estar aprimorando esses sistemas produtivos. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão, alguma dúvida? Primeiro, né, deu para responder? Você ficou com alguma dúvida ou tá tranquilo? Não, deu sim, perfeito. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver, eu gostaria de pensar em outra coisa também. O papel das cooperativas inseridas nesse contexto. Eu acho que é muito importante, né, o apoio delas, até para disseminação de conhecimento, gestão de conhecimento dentro dos assentamentos e comunidades rurais. Como que vocês enxergam isso? E a Cooperflora, ela também tem uma grande atuação no Milton Santos? Eu não conheço muito bem. A Cooperflora é uma cooperativa que é organizada pelos agricultores do assentamento Milton Santos. E, com certeza, cooperativas comprometidas com o consumo consciente, com produções ambientalmente corretas, são muito importantes. Primeiro porque, se a gente for analisar a questão do escoamento da produção de agricultores familiares historicamente, a gente percebe que nos últimos anos teve um corte muito grande de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar que auxiliava o agricultor a escoar sua produção. Então, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos recebeu alguns cortes muito significativos, na verdade, nos últimos anos. E as cooperativas, as organizações dos agricultores, foi fundamental para que eles conseguissem se organizar e, de fato, conseguir estar escoando a produção deles para a população nesse modelo de circuitos curtos e que, ao mesmo tempo, beneficia totalmente o meio ambiente, a questão da agrobiodiversidade e a segurança alimentar local. Então, não sei se se responde a pergunta, mas... Posso complementar? Claro. Às vezes, né, os agricultores eles ficam muito submetidos assim a esses programas, né?
Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E as feiras, né, e grupos de consumo solidários foram as alternativas que eles acharam para não parar de ter escoamento da produção deles, que foi impactado pela questão dos cortes nesses programas, né? Então, uma coisa que anda rolando bastante é a comercialização de cestas de produtos, né? No caso do Milton Santos, eles fazem cestas de produtos agroecológicos, né? E eles tiveram um aumento super significativo, inclusive nesse momento de Covid, né? Da demanda dessas cestas, né? Então, tem tido alternativas, né, para que eles consigam estar se mantendo no mercado, consigam estar escoando a produção e não fiquem tão limitados, né, aos programas de alimentos, de aquisição de alimentos. Deu para responder bem? Formou alguma dúvida? Não, perfeito. Bom, se não tiverem mais perguntas, eu quero agradecer a Tainá e a Júlia do Cajam por terem feito essa apresentação para a gente. Foi bem esclarecedor, eu acho que eles usaram uma linguagem bem informal, foi bem tranquilo de acompanhar. Então, muito obrigada de verdade pela participação do Cajam, em nome da Comissão da Semana do Meio Ambiente. A gente agradece muito o convite. Também quem quiser, tiver interesse em entrar em contato com a gente, nós temos nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é Cajam Exalc. Então, se vocês quiserem estabelecer o contato, tiverem mais dúvidas posteriormente, podem estar entrando em contato com a gente. E eu queria agradecer também pelo convite, muito importante que vocês estão puxando a Semana do Meio Ambiente mesmo com todas as questões de ser uma organização virtual e tudo mais. Tá bem interessante a semana a programação da semana, e eu queria saber se eu posso estar disponibilizando aqui no chat um texto curto sobre o assunto que a gente abordou aqui, e também o vídeo do fruto que a gente repassou, só para quem tiver interesse estar se aprofundando no tema. A gente ia até pedir para você deixar o link. Então, por favor, a videochamada está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar para quem participou também. Mas aí a gente cola também, vai ser disponibilizado acho que no YouTube, então a gente cola o textinho que você passou e coloca o link do vídeo também. A gente ia pedir, inclusive, para você. Obrigada por lembrar. Imagina. Eu vou mandar aqui no chat, então. Muito obrigada, gente, pela participação.